Salmo de número 46. Então, queridos, vamos então refletir nesse texto. Esse salmo é um salmo, como falamos, dos filhos de Coré. Ele faz parte de uma coletânea de salmos dos filhos de Coré e eles vão compor o livro de Salmos. Só para que nós tenhamos um entendimento bem rápido acerca desse texto, o livro de Salmos ele é dividido em 5 livros. E essa coletânea de salmos dos filhos de Coré, em especial, que vai do Salmo 42 até o Salmo número 49, ele faz parte do segundo livro dessa coletânea de salmos. O livro de Salmos tem o propósito, portanto, de expressar e revelar como Deus se relaciona conosco, com a natureza humana, em meio aos seus muitos sentimentos. Se tivéssemos oportunidade de estudar todo o livro de Salmos, nós iríamos perceber, às vezes, em que Deus se relaciona, e perceber a maneira como Deus se relaciona com o povo da aliança, através das circunstâncias pelas quais esse povo passa, enfrenta, circunstâncias agradáveis, circunstâncias difíceis. Essa é uma coletânea de canções, é uma coletânea de salmos que expressam sentimentos de tristeza, sentimentos de alegria. Contudo, o texto sagrado aqui no Salmo número 46 vai reconstruir, ou tem como por pano de fundo, um momento bem peculiar do povo de Israel, que Israel estava experimentando e vivenciando. É um cântico de vitória, um cântico da certeza do livramento de Deus em meio às lutas e em meio às dificuldades. Por isso que o Salmo 46, ele começa dizendo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da tribulação. E como eu falei inicialmente, esse salmo inspirou o coração do grande reformador Lutero para que ele pudesse compor o hino Castelo Forte, a quem é atribuído a autoria. E diz os historiadores, aqueles que comentam a história de Lutero, diz que quando Lutero ouviu uma má notícia, assim como eu e você temos sido bombardeados nesses últimos dias pela má notícia do Covid-19, da pandemia que se espalhou em todo o globo, dessa realidade difícil que a igreja tem experimentado, essa realidade difícil que você tem experimentado, que a sua família tem enfrentado. Então, diante desse contexto, nós somos convidados, à luz do texto sagrado, justamente a refletir quem é o nosso Deus, aonde colocamos quem é o nosso refúgio, quem é a nossa fortaleza e de onde vem o nosso socorro de fato. E o texto, como falei, vai justamente nessa inspiração de Lutero, para concluir essa parte introdutória, diz que quando ele então ouviu uma má notícia, ele chamava o seu amigo Melancto e dizia: Melancto, vamos salmodiar a Deus, cantar a Deus o 46º Salmo. E aí, eu imagino que ele se colocava em sua sala de oração, junto com o seu irmão Melancto, e ali, juntos, se debruçavam diante do Todo-Poderoso e cantava: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. A quem eu temerei? E assim ele salmodiava a Deus quando ouviu a má notícia. Nessa noite eu quero convidar você a salmodiar o seu Deus nessa perspectiva, dessa verdade que o Salmo 46 nos ensina. Essa verdade que fala ao nosso coração, que deve contagiar a nossa alma, incendiar a nossa existência para uma esperança, para um comportamento de vida muito maior e numa perspectiva totalmente diferente daquelas que aqueles que não têm esse Deus do Salmo não experimentam. Só eu e você, o povo da aliança, que pode experimentar tal dádiva e tal realidade aplicada ao seu coração. Por isso, queridos, esse salmo vai nos ensinar lições preciosas e eu quero compartilhar algumas dessas lições. O salmista começa dizendo, portanto, que Deus é o nosso refúgio, que Deus é a nossa fortaleza e Deus é o nosso socorro. Quem é esse Deus que o salmista exalta, adora, que presta a sua adoração, que presta o seu culto, que presta o seu serviço, as suas ações de graça ao compor sobre a pena da inspiração do Espírito de Deus, ao compor esses versos, quais eram as verdades que estavam norteando? Então, para que os irmãos entendam historicamente o contexto do Salmo 46, os eruditos têm atribuído, os estudiosos atribuem
o Salmo 46 ao contexto do rei Ezequias, quando ele é liberto dos assírios. Imagine, depois os irmãos leiam lá Isaías 36, 37, 38, os irmãos vão ter uma compreensão clara dessa verdade. Depois os irmãos leiam também Isaías 30, do verso 1 e 2, que os irmãos vão perceber essa realidade, e o texto vai nos ensinar justamente isso. Os assírios haviam cercado o povo de Judá. Ezequias se sentiu então acrisolado, aprisionado, oprimido diante de um exército que o cercava, e ele se põe a buscar a Deus, e Deus o dá o livramento desse grande exército. Daí a razão dos filhos de Corá se colocar diante do templo em adoração e dizer: Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza e é Ele que é o nosso socorro na hora da tribulação. E é nessa perspectiva eu quero tirar lições práticas para a minha vida e para a sua vida nesse instante, nessa hora, para que Deus fale ao seu coração de uma maneira especial, de uma maneira transformadora. A ideia, porque o salmista vai dizer não temerei? Primeiro porque quem o livra não é qualquer pessoa, não é qualquer exército, não é qualquer rei. Quem o livra é o próprio Deus. O texto está falando, e a ideia do texto é apresentar justamente esse aspecto de quem é esse Deus da Bíblia, quem é o Deus da aliança. E esse Deus é um Deus transcendente, é um Deus imanente, embora seja um Deus que é poderoso, está acima de tudo e de todos, é um Deus que está se relacionando, intervindo, presente na história do povo da aliança. E é esse mesmo Deus que está presente na minha vida, na sua vida, nesse exato momento. E quando você se relaciona com esse Deus da aliança, você poderá entoar, cantar e viver essa verdade diante das más notícias que nos assolam, diante das tribulações que somos acometidos, diante das lutas que nos cercam e nos envolvem muitas vezes. Nós somos convidados a dizer: esse Deus, Ele é o nosso Deus. E porque Ele é o nosso Deus, nele eu posso me refugiar. E a ideia do refúgio é justamente essa ideia que o texto vai dizer: dele é que vem a minha provisão, ele é a minha proteção, ele de fato é que me protege. Ou seja, é nele que eu espero, é nele que eu deposito a minha esperança, é nele que eu deposito a minha fé. Na época do rei Ezequias, o povo da aliança, de quando em quando enfrentavam dificuldades, eles tinham o hábito ou a intenção de se voltar ao povo do Egito. Você percebe isso onde está escrito lá em Isaías, no capítulo 30. Depois você lê lá com calma, no capítulo 30, no verso 1 e no verso 2, Deus diz assim: olha, vocês estão buscando refúgio no Egito, e vocês serão envergonhados. Vocês estão buscando refúgio em Faraó, e vocês serão envergonhados. Muitas vezes, diante da crise, nós somos tentados, estamos propensos a buscar refúgio nos homens, a buscar refúgio naqueles que, no nosso sistema de saúde, a buscar refúgio nos nossos governantes, a buscar refúgio naqueles em que nós achamos que eles podem resolver o nosso problema. Mas se você é filho da aliança, nessa noite, o texto nos convida a entender que Deus é quem é verdadeiramente o nosso refúgio. É nele que na hora da crise, da má notícia, da dificuldade, da tribulação, é nele em que nós nos refugiamos. É em Deus que nós encontramos a proteção que eu e você, que a nossa família precisa. Mas não é somente isso que o texto nos ensina. O texto vai nos ensinar que Deus, não só o Todo-Poderoso, o Deus imanente, o Deus Criador dos céus e da terra, não é qualquer Deus, é o único Deus. Esse Deus santo e bendito, Ele não só é o nosso refúgio, mas diz o texto, Ele é a nossa fortaleza, é nele em que nós encontramos a única e a verdadeira proteção, é nele em que podemos de fato nos refugiar, nos abrigar, nos proteger. Por isso que o salmista, ele olha para diante do exército assírio e se vê cercado diante daquela multidão que
daquele grande exército com todo o seu material bélico que se colocou contra o rei Ezequias. Eles contemplam aquela realidade e, ao invés de olhar para a força do seu próprio braço, olhar para a força dos seus armamentos, da sua capacidade bélica, ele foi capaz de olhar para o Deus dos céus, o Deus criador de todas as coisas, e ao contemplar esse Deus, ele louvou a Deus e afirmou em seu coração: Ele é a nossa fortaleza. É esse canto que vai inspirar o reformador Lutero a dizer: o castelo forte, o lugar de proteção, onde nós de fato nos abrigamos diante das tempestades, diante das lutas. Esse lugar de abrigo e de proteção se chama Jesus Cristo. É no nosso Senhor, no Deus Criador de todas as coisas, no nosso Deus. Deus é a nossa fortaleza, diz o texto. É Ele que nos protege, é nele que nós encontramos o verdadeiro abrigo. Mas o texto vai ensinar e vai dizer que Deus não só é o nosso refúgio, não só é a nossa fortaleza, mas o texto vai dizer que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. E essa ideia do texto é fantástica. E a ideia desse texto é nele que você encontra o socorro para a hora da dificuldade, é nele que você encontra a força. É o que o texto de Hebreus nos ensina lá em Hebreus no capítulo 11, quando nós cremos e nos relacionamos com o Deus da criação, com o Todo-Poderoso, o Deus grande e temível. Não há o que temer, não há do que nos atemorizarmos, é o resultado das implicações práticas que o texto vai nos ensinar. E ele diz, e nós não nos atemorizamos porque Deus, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, é aquele que não só nos fortalece, não só nos abriga, mas é o nosso socorro bem presente. É o que o texto de Hebreus, como falei, nos ensina que quando nós nos relacionamos com Deus da aliança, da fraqueza teremos força. É o Deus que se revela ao profeta e diz: diga ao fraco, eu sou forte. Onde essa força não provém da nossa condição física, onde o nosso socorro não provém da nossa capacidade cognitiva, da nossa intelectualidade, das nossas habilidades técnicas ou o que seja qualquer coisa que o valha, mas o texto vai nos ensinar que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E esse socorro é bem presente na hora da tribulação. É o que o Cristo encarnado, o Deus Emanuel, o Deus imanente, que se faz presente na história dos homens, que se relaciona conosco. É esse Deus que se faz presente aqui e agora, está presente aí com você nesse instante. É nesse Deus que nós depositamos a nossa confiança. É nesse Deus que nós encontramos o socorro bem presente na hora da dor, da luta, da dificuldade, por uma única razão. Porque esse mesmo Deus prometeu e assegurou que estará conosco todos os dias até a consumação do século. Quando eu e você nós entendemos isso, o resultado prático, as implicações práticas dessa verdade que o texto nos apresenta é que não há nada a temer. Quando o Deus dos céus, o Todo-Poderoso, o Criador, o Senhor da história da redenção, o Deus triuno, o Deus que se revela a nós pela palavra, o Deus que se encarna, o Deus que morre pelos nossos pecados, o Deus que é feito assunto aos céus e que envia a terceira pessoa da Trindade para nos confortar, nos consolar, nos convencer da justiça e da verdade. Quando esse Deus se relaciona conosco, nós não tememos mal nenhum. É o que o salmista vai nos ensinar no verso 2. Por causa dessa verdade, porque Deus é a minha fortaleza, porque Deus é o meu refúgio, porque Deus é o meu socorro, eu não temerei. E a perspectiva que os filhos de Corá traz ao coração do povo da aliança, ao meu coração, ao seu coração nessa noite, é que ainda que haja uma catástrofe que ponha em desordem toda a criação, que mexa com toda a estrutura do ecossistema do qual nós pertencemos, no qual nós vivemos, ainda que haja um descontrole ecológico, ainda que haja maremotos, terremotos, ainda que o nosso mundo seja colocado de ponta cabeça,
ainda que tudo saia do nosso controle, ainda que tudo se esvaia das nossas mãos, ainda que venhamos a perder qualquer coisa, diz o texto, portanto não temeremos. Ainda que todo o globo terrestre se transtorne, ainda que os mares invadam os continentes, ainda que tudo pareça perdido, ainda que o Covid-19 seja ameaçador quanto à existência humana, ainda que o Covid-19 seja ameaçador quanto às estruturas sociais do mundo inteiro, do sistema capitalista ao qual nós pertencemos e vivemos. Ainda que essa má notícia abale todas as estruturas, todas as ordens de sabedoria econômica dos homens, de todas as ciências econômicas, ainda assim eu não temerei, por uma única razão. Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza e Ele é o meu socorro bem presente na hora da tribulação, na hora do Covid-19. Não importa de que ordem seja, o texto vai nos ensinar essa verdade. Ainda que tudo saia do nosso controle, contudo, eu sei que tudo está debaixo da mão poderosa e sob o controle eterno do nosso Deus. Guarde essa verdade no seu coração. Aplique essa verdade na sua vida. Viva por essa verdade. O texto vai nos ensinar ainda, diz o texto sagrado, que quando nós nos relacionamos com Deus que é o nosso refúgio, quando nós nos relacionamos com Deus que é a nossa fortaleza, quando nós nos relacionamos com aquele que é o nosso socorro, bem presente na tribulação, nós não só não temeremos mal algum, mas a nossa esperança é renovada, porque o verso 4, e é belo o texto do verso 4, porque traz a história do rei Ezequias, quando reinava em Judá. Diz a narrativa bíblica, depois os irmãos leiam lá em Isaías 8, no livro do profeta Isaías, no capítulo 8, no livro de 2 de Crônicas, que narra e traz a narrativa histórica do reinado de Ezequias. A cidade de Jerusalém era longe dos rios. E a narrativa, a revelação bíblica nos apresenta que Ezequias fez canais, tubulações, onde ele fez com que o rio chegasse até o centro de Jerusalém. É nesse contexto que os filhos de Corá entoam esse cântico de adoração e diz: olha, Senhor, ainda que tudo se transtorne, tudo se abale, tudo pareça perdido, no centro da tua cidade, no lugar santo, existe um rio que brota no centro da nossa cidade. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E messianicamente ele estava apontando para o verdadeiro rio que se chama Jesus Cristo. Quando eu me relaciono com Deus, que é o meu socorro, que é a minha fortaleza, que é o meu refúgio, no meu coração fluirão rios de água viva, que alegra a cidade de Deus. Essa é a verdade que eu gostaria de deixar o seu coração nessa noite. Essa é a verdade que eu gostaria que você aplicasse à sua vida, a vida da sua família, dos seus filhos, do seu cônjuge nessa noite, na certeza onde nós iremos confortar e animar uns aos outros, na certeza bendita que, afinal de contas, ainda somos povo do Senhor. A despeito dos nossos pecados, então nos quebrantemos diante de Deus e confessemos as nossas faltas, as faltas dos nossos filhos, as faltas do nosso povo, porque ainda somos o povo da aliança, somos servos do Deus Altíssimo, e por causa desse Deus Santo que não muda, imutável, que é o nosso socorro, que é o nosso refúgio, que é a nossa força, nós podemos nos apresentar e ter a certeza dessa bendita esperança, que ainda que tudo se transtorne, haverá um rio de água viva a brotar dentro de nós. E esse rio se chama Jesus Cristo. Guarde essa outra verdade no seu coração. E a outra verdade que o texto nos ensina é que quando nós compreendemos essa verdade e nos relacionamos com esse Deus, nós não temeremos mal algum. Nós não seremos tomados pelo medo. Não só porque Deus é o nosso socorro, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, mas porque o Todo-Poderoso está conosco. O Deus de Jacó será sempre o nosso refúgio. Temos essa certeza bendita de que do Deus Emanuel, do Deus que se faz presente, do Deus que não nos abandona, não nos deixa só,
um Deus que nos acompanha dia a dia, a despeito das circunstâncias, a despeito do quadro caótico que nós pertencemos, a despeito do medo que se descortina aos nossos olhos. Há um Deus todo-poderoso que habita em cada um de nós, que nos acompanha, nos assiste, nos livra de todo mal. E por causa dessa verdade, esse mesmo Deus se revela a mim e a você e diz no verso 10, então aquietai-vos. Acalma o seu coração. E a ideia desse verbo aquietar é justamente não se mexa, mas entre em descanso, porque Deus é Deus. É por isso que nós não tememos, porque Ele é Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Como cantamos na nossa igreja, quando nós nos reunimos, uma canção que particularmente eu gosto. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ainda quando Ele diz não, eu vou aprender a ouvir o não de Deus. Ainda quando Ele diz sim, eu vou celebrar o sim de Deus. E quando eu aprender a viver essa verdade, eu vou reconhecer a bondade de Deus em tudo e em todo o momento, porque afinal de contas Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Por isso o texto dos salmistas, os filhos de Corá, chega e nos ensina e diz, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. É a Ele que nós adoramos, é a Ele que nós servimos, é a Ele a quem pertencemos. E eu concluo essa palavra, essa reflexão nessa noite, diante desse quadro do Covid-19, das ameaças, do colapso econômico, do colapso da saúde, do sistema de saúde do nosso país, do sistema econômico do nosso país, todas essas más notícias que assolam o nosso coração. Eu quero convidar você e a sua família nessa noite a se debruçar diante de Deus, a se quedar diante dele e trazer à sua memória que o seu refúgio, que a sua força, em meio à sua fraqueza, para extrair a força que você precisa, a esperança que você precisa se alicerçar e fundamentar, não estão nos nossos governos, nos nossos governos constituídos, não estão no poder econômico do sistema econômico do nosso país, enquanto de bilhões que serão injetados para que o país não quebre, mas ainda que venhamos a quebrar, ainda que venhamos a continuar pobres, ainda que venhamos a perder o pouco que temos, ainda que tudo se transtorne, que você possa se lembrar que o Todo-Poderoso é o nosso Deus. Que você possa guardar no seu coração e essa verdade conforte a sua vida e o impulsione a viver numa outra perspectiva. Que Ele é o nosso refúgio, que Ele é a nossa força. Que você possa tirar da fraqueza, tirar força nessa noite em nome de Jesus, para enfrentar o dia mau que se aproxima. Que você possa olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e reconhecer que nele nós encontramos o socorro bem presente na hora da tribulação. E acima de tudo, que você possa compreender que quando você se relaciona nessa dimensão e nessa perspectiva de vida com o Todo-Poderoso, você não teme mal nenhum, porque o Deus de Jacó está conosco. Você não teme mal nenhum, porque o Todo-Poderoso, Ele continua sendo Deus. E você aquieta e descansa o seu coração. Porque diante de todo esse mal, você não vai temer mal nenhum. Porque no centro do nosso coração existe um rio de água viva que flui para a vida eterna. Jesus Cristo está conosco. Que Deus te abençoe e guarde seu coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, Deus santo, Deus eterno, Deus bendito, graças te damos, ó Deus, porque o Senhor é quem cuida de nós. O Senhor cuida da tua igreja, por isso estamos reunidos aqui nessa noite, tendo essa oportunidade, esse privilégio de servir ao Senhor, de cultuar o teu nome. Pedimos que o Senhor venha ao encontro, dissipando todo o medo dos teus filhos. Ó Deus, que o Senhor venha ao encontro daqueles que estão enfermos, que o Senhor venha ao encontro daqueles que estão enfrentando crise financeira, que o Senhor venha ao encontro, ó Deus, daqueles que perderam a esperança, estão trôpegos na fé. Fortalece-nos, ó Deus, nessa noite e faz com que cada um de nós, que a nossa família olhe para o Deus vivo,
reflita e compreenda essa verdade aplicando ao nosso coração. E como Lutero e tantos outros homens da história, ó Deus, encontraram força, Senhor, na revelação da Tua palavra, no Salmo de número 46. E que possamos cantar e salmodiar o Senhor nessa noite, na certeza que, a despeito do exército que nos cerca, o Senhor está conosco. O Senhor nos livra, nos guarda e há de nos conduzir em triunfo, para a glória do Teu nome, no nome do nosso Salvador Jesus Cristo. É assim que nós oramos e abençoamos os Teus filhos nessa hora. Em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém e amém. Que Deus o abençoe. Foi muito bom ter esse tempo com você. Espero que você possa estar conosco nos nossos encontros.